já falei com alguns outros com magistas, na verdade, que vieram aqui. E eu quero saber se dentro disso se encaixa o fato de você ficar quieto por mais tempo. Sim. Sabe? Você ficar quieto, talvez você não falar nada durante uma semana, pra você precisar fazer, sei lá, algum ato, que você não falou como magia, mas um ato vamos desse, chamar um de ato magia. magístico, vamos dizer. Sim. Se existe realmente dentro do judaísmo também essa força do tempo que você fica calado, pra quando você volta realmente a se expressar, aquilo vem com mais força. Com certeza. Para alguns rituais, isso já é pedido. Alguns rituais na Cabala Prática. Antes de fazer, você vai ficar 3 dias em silêncio, por exemplo. Porque quando você falar, vai com aquela concentração. Às vezes, não só abstenção de palavra, tá? Às vezes você fica sem comer, sem dormir, você faz um monte de coisa para ganhar poder. Agora, eu diria, Felipe, que isso não só no ritual, tá? A Kabbalah diz que, em geral, a pessoa que vai aprendendo o valor da palavra, o peso da palavra, ela fala menos em geral na vida. Sim. Você costuma ver que a pessoa que atinge um certo grau de sabedoria e tal, ela é de falar menos, de desperdiçar menos a palavra, porque ela sabe o poder da palavra. Meio introspectiva. Exato. Aí fica parecendo que a pessoa é introvertida, introspectiva. Não, é que às vezes ela tem o peso da palavra, né? Então a gente tem aquela figura associada, né, do sábio que fala pouco. O discípulo lá, tagarelando, e o sábio só... Calma. Aí ele responde em 2 palavras, né? E por causa disso, é o poder da palavra. Criador, né? É muito interessante isso daí. Eu tava vendo, se a gente falou de magia assim, ontem eu tava vendo bem rápido um trecho da entrevista do Frater Goya. Perfeito. No Provocações. Tá, é maravilhosa essa entrevista. Com a Bujamra. E ele fala, né, que a gente tava falando sobre esse ponto acadêmico aí e tal, mas ele fala também como é que era a prática. Ele quis dizer o seguinte, que não é... Como professor, ele, querendo ou não, continuava sendo mago. Exato. Né? Porque ele usava ali da palavra, do ensino que ele tinha de conhecimento, para conseguir ali assistencializar pessoas que não tinham um apoio, vamos supor, materno em casa, paterno, pessoas que estavam ali meio que abandonadas, porque ele dava aula, naquela época, não sei hoje em dia, mas ele dava aula na escola pública. Sim, então ele tinha muito esse problema de enxergar realmente pessoas que tinham uma certa vulnerabilidade social, consequentemente também familiar, né? Não que seja uma regra, mas ele falava como isso também era magia e como transformava a vida das pessoas. Exato, exatamente. É bem isso. A gente às vezes, aliás, antes, um abraço pro Frater Goya. Um abraço pra ele. Um abraço. Que eu adoro. É sensacional. Me ajudou um monte no Par de Cerimônia, o livro que eu lancei agora, foi meu braço direito, revisor e tudo. Obrigado. Então, mas é isso mesmo, Felipe. A gente tende a achar que magia é aquela coisa assim, eu preciso pôr uma capa, fazer um círculo, pronunciar as palavras. Não. Quando você usa as palavras para transformar uma pessoa, isso é magia. Se você... Coisa simples. Você recebe alguém que está cabisbaixo, triste, com uma dor, e você com as palavras eleva o espírito daquela pessoa... Tem algo mais mágico do que isso? Porra, não. Não, cara, eu não toquei em você, eu não fiz nada. Com palavras eu fiz seu espírito mudar. Isso é muito poderoso. Isso é magia da braba, cara. É por isso que tem pessoas que você se aproxima e elas te fazem bem, e outras te fazem mal, e às vezes você não percebe. Exatamente, exatamente. E por isso que todo bom mago, vamos chamar assim, ou todo sábio, ele sabe dominar a palavra, é o que a gente estava falando. Ele tem o poder da palavra, seja num ritual clássico de magia cerimonial, que o pessoal chama, mas seja nisso. Ele é um bom orador, ele é um bom interlocutor, né? Eu acho que o mago de verdade mesmo, é aquele que, como você estava falando, age no dia a dia. No dia a dia. Não basta você, vou agir agora, nesse momento. Mas não tenho dúvida. Não, mas porra, quando você vai conversar com alguém, às vezes é raso pra caramba. Não, cara, se você é mago mesmo, você vai trabalhando a pessoa durante todos os dias. Uma pessoa, a outra... É no seu trabalho de dia a dia com o colega, quando você vai fazer compra com a caixa do supermercado, você troca ali as palavras, né? Não é assim, eu sou mago só em 30 minutos quando eu fecho a porta e faço o ritual aqui, né? A magia é um estilo de vida, no dia a dia. Sim, até porque dentro da sua magia, eu digo, não sua, mas do mago em si, tem pessoas que não vão ser atingidas com o seu poder magístico. Bingo, mas e o depois, e o pós? Como é que você vai tratar aquilo? Exatamente. Você tem que continuar sendo um mago, né? Exatamente. Por isso que tem aí muita gente que cai, vai para esse ramo da magia e não sustenta, porque o cara tá só vendendo uma imagem, né? E é o caso do charlatão, que ele consegue, eles têm lábia, como eu tô falando, os magos são bons de locutor, mas assim, ele fica só na lábia, né? E ele não consegue sustentar aquilo. Então tem gente que, por isso que falam muito, quase todo mago vai te falar isso, cuidado quando você entra na magia, porque se você entrar pelos motivos errados, você vai cair. Não tem como você tentar ser mago na força, né? Exige uma pureza de coração, exige querer ajudar, exige fins altruístas. Se você entra na magia já pensando só em você, no egoísmo, no poder, uma hora mais cedo ou mais tarde você cai. Pode demorar, mas você cai. O ego sempre derruba, né? É sempre. O ego é um inferno.
né? Na religião, na espiritualidade, na magia, em tudo. Mas o ego, ele é até sua própria armadilha. Exato. Você sabe que o que você falou agora é Kabbalah pura. Antes de entrar no Deep, bom, já quase ligando aí. Existe uma figura bíblica que é o Satã, né? O Satanás em português. A Kabbalah diz, sabe quem é o Satanás? O teu ego. Mora dentro de você. Você convive com o Satanás o dia inteiro. Não é aquela ideia, é um bicho externo, vermelho, que cheira enxofre, que tem o rabo, não sei, que aparece de vez em quando. Não, você tá com o Satanás dentro de você o tempo todo. E você tem que aprender a lidar com isso. O teu ego é o Satanás. O que a Bíblia chama de Satanás é o teu ego. Sim, porque, como eu disse, o ego pode ser uma armadilha pra você mesmo. Exatamente. E você mesmo se enrola nela. É isso aí. Então, aquela ideia que a gente tem do Satã como trapaceiro, traiçoeiro, sedutor, porque o teu ego é tudo isso, né? Se você vai na conversinha do teu ego, você cai. Então você, assim, tá caçando sonhos, né? Que nem o Don Quixote caçando moinho, achando que o moinho é o inimigo. Não, você tá viajando na maionese. E você tá ouvindo o teu ego, achando que aquilo é a realidade, quando a realidade é outra. Então o ego, ele funciona desse modo, né? Essas são as outra coisa também interessante, que muita gente liga algumas magias, que hoje em dia a gente trata bastante aqui no programa, por exemplo, a Goécia, por conta de ter Salomão ligado, liga muito ao judaísmo. E a Goécia, ela não é judia, ela não tem a ver com o judaísmo. Eu vi os podcasts que você falou. Então, essa é uma coisa muito interessante. Na verdade, é que a gente não usa o termo Goécia. Existe a Goécia judaica, né? O ramo judaico. E qual o nome usado lá? A gente chama... Na verdade, a gente chama de... Não tem um nome próprio. Mas a gente chama de Chokhmat Shlomo, a sabedoria de Salomão. Que é o que você falou. Então, é claro que não é um livro confirmado que é do Salomão, são aqueles livros apócrifos, mas a gente tem 2 ou 3 livros na tradição que diz que teriam sido escritos pelo Salomão, onde ele ensina a chamar seres, e eu não vou pôr o nome de propósito, porque tem gente que fala demônio, já errou o nome, né? Para você fazer o que quiser. Então a história é que Salomão aprendeu a subjugar esses seres, né? E pôs eles, inclusive, para fazer o Templo de Jerusalém. Tá? Então, você tem assim, na tradição não mística, vamos dizer, Salomão escreveu 3 livros. Livro de Provérbios, que está na Bíblia, Cântico dos Cânticos e livro de Eclesiastes. Né? Agora, ele teria deixado 2 outros livros, que é o Testamento de Salomão, é o livro que ele deixou por filho dele, Rehoboam, tá? E um livro que é onde ele ensina a usar o famoso anel de Salomão, ou sigilo, ou sinete de Salomão, que é um símbolo que se você tiver ou portar, você controla qualquer ser, né? E isso vem do judaísmo, tá? Só que aí é o que você falou, no mundo ali helenístico, que era meio que um caldeirão cultural, onde você tinha magia egípcia, babilônia, persa, judaica, grega, isso expandiu, né? E virou o termo Goétia, surgiu o nome Daimon, que o pessoal entende totalmente errado. Daimon são partes de mim mesmo, né? Mas não vou entrar agora no caso. E aí começou, né? Teve ali uma releitura, vamos dizer, disso. Tá? Quando você chega na Idade Média, livros como Le Megeton, por exemplo, já começa a pôr até hierarquia, né? Você tem 72, um é príncipe, outro é nobre, outro é duque, outro é bispo. Isso aí, claro, está refletindo a Idade Média, a sociedade da Idade Média. Tá? Então, você vai tendo um desenvolvimento da Goécia para fora do judaísmo, tá? Surge uma Goécia, vamos chamar espúria nesse sentido, mas existe uma Goécia judaica, que é a sabedoria de Salomão. E você